Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós vamos ter aula de História, tá? Terceira série, História, capítulo 2, aula 4. Aula 4 é uma revisão, né? E como toda boa revisão, a gente começa pelo começo, né? Então vamos lá. Qual o tema de hoje? Nós vamos falar do descobrimento do Brasil, tá? Mas não no sentido a Pedro Álvares descobriu o Brasil. Não. Você já tem maturidade cognitiva para compreender, né? Vocês já têm uma bagagem cultural de conhecimento, né? Que o Brasil foi descoberto em 1500. Nós vamos falar das situações que envolvem, né, o descobrimento do Brasil e depois a defesa de território, ok? Então vamos lá. Chegada às Índias. Entusiasmado com a chegada de Vasco da Gama às Índias em 1498, que entregou para Portugal uma grande quantidade, um grande carregamento de ouro e especiarias, Dom Manuel, o rei, né, mandou preparar uma esquadra para voltar às Índias e estabelecer relações comerciais. Pedro Álvares Cabral comandou a esquadra. Chegaram a uma nova terra chamada Brasil. Logicamente, esse nome ele foi colocado posteriormente, né? Antes, a terra se chamou Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz e, finalmente, Brasil. Por quê, pessoal? Devido à grande quantidade de pau-brasil que havia no litoral. Ok. Controvérsias quanto ao descobrimento. Bom, a palavra descobrimento ela é muito relativa. Por quê? Existem pesquisas, né, de que os portugueses já tinham consciência e ciência, tinham conhecimento de que existiam terras além-mar, né? Então, há registros de expedições antes de 1500. Então, os portugueses já tinham consciência de que existiam terras na América, tá? Do outro lado do oceano. Então, pessoal, essa questão do descobrimento, ela é entre aspas, ok? Já existia o conhecimento de que existiam novas terras a serem exploradas, tá? Sempre essa questão. O objetivo era a exploração, né? O objetivo era o lucro, explorar as riquezas naturais. Beleza, vamos lá. Tanto que foi estabelecido a bula interpreteira, né, em maio de 1493. O Papa Alexandre VI, né, traçou uma linha imaginária, 100 léguas, cerca de 600 quilômetros, das costas das ilhas de Cabo Verde, na África. Então, a ilha de Cabo Verde serviu como referencial, tá? O Papa Alexandre VI era um Papa espanhol, tá? E esse acordo foi feito entre Espanha e Portugal. Por quê? Porque eram as duas superpotências da época, né, que tinham condições de fazer essas expedições, ok? Eles tinham condições geográficas, financeiras, tinham toda a estrutura para isso. E aí eu pergunto para vocês, o rei da Espanha e o rei de Portugal iam bancar, né, expedições assim aleatoriamente? Não, pessoal. Tudo com objetivo, tudo programado, até porque essas expedições eram caríssimas, né? Então, nada foi por acaso, ok? Bom, diante desse tratado, Portugal não ficou satisfeito, tá? E aí o que acontece? Foi estabelecido um outro tratado, o Tratado de Tordesilhas. Ficou estabelecido o quê? 370 léguas a oeste de Cabo Verde, que gira em torno de 2.440 quilômetros. Ficou estabelecido o seguinte contrato. Para o oeste, as terras ficariam com a Espanha e as terras a leste ficariam com Portugal. Ok? Mais uma vez, os portugueses não satisfeitos, né, com esse acordo, né, com mais esse acordo, eles começaram a invadir as terras do lado espanhol. Por isso que o nosso país tem dimensões continentais.
Aí vocês vão perguntar, mas por que Portugal fez isso? Porque entre Espanha e Portugal, Portugal era uma potência mais forte em todos os aspectos, tá? Então Portugal começou a invadir terras que pertenciam à Espanha, né? Começou a desrespeitar o tratado e aí começou a ter um domínio territorial muito maior, né? E aí nosso país tem essas dimensões continentais por conta dessa fúria de Portugal, né? Por essa conquista, por essa ambição de querer mais e mais terras, né? Está certo? Está errado? Não. As pessoas agem de acordo com as circunstâncias, né? Então, dentro daquela temporalidade, eram duas potências que rivalizavam. Então, não cabe a nós olhar com olhos contemporâneos para o passado, né? Nós temos que nos transportar para o passado para poder entender a situação, tá? Então, por isso que o Brasil tem dimensões continentais, tá? Por conta desses tratados que Portugal desrespeitou e foi conquistando cada vez mais terras, né? Por isso que toda a colonização espanhola na América possuem países pequenininhos, né? Podemos observar no mapa que os países são infinitamente pequenos comparados ao Brasil, ok? Então, pessoal, era uma questão de concorrência, rivalidade, corrida para expansão territorial, apropriação de terras e, logicamente, se apropriar das riquezas naturais com o objetivo de lucro, ok? Bom, Portugal, né, já tinha invadido as terras, se apoderado das terras, e aí, pessoal, entra uma outra parte da história, que é o quê? Se eu já me apossei das terras, agora eu tenho que fazer o quê? A defesa do meu território, né? Para ninguém invadir minhas terras. Então eu tenho que proteger o que eu conquistei. Como é que eu faço isso? Colonização da América, expedições de defesa e território. Essas expedições, elas giram em torno de 1500 a 1530. São expedições de exploração e expedições de defesa de território, onde muitos portugueses começam a se estabelecer no Brasil e a fundar vilas, tá? E aí, a mando do rei, com o objetivo de proteger o território conquistado, defender e explorar as riquezas naturais. Bom, a primeira riqueza a ser explorada, nós já sabemos que foi o pau-brasil, né? E aí, quem é utilizado como mão de obra escrava? Os índios, né? Os índios foram utilizados como mão de obra escrava, como nós já sabemos, né? O primeiro contato dos colonizadores com os nativos se dá de forma amistosa, amigável, né? Na base do escambo, né? O que seria o escambo, só para vocês lembrarem um pouquinho. A troca, né? Ó, te dou um espelhinho, você me dá um pouquinho de ouro, eu te dou um espelhinho, você me dá um diamante, né? Te dou um colarzinho. Seriam os chamados badulaques, né? Então, o escambo era uma troca. Então, os primeiros contatos foram amistosos, né? Por quê? Porque os portugueses, né, os colonizadores, precisavam compreender como tudo funcionava naquele país diferente, naquela terra diferente, né? Ainda não existia o conceito de país, perdão. Então, através da amizade, né, da questão da troca, os índios foram mostrando os territórios, foram mostrando os lugares, né, tudo que ali existia, as riquezas naturais. Ok. Passada essa primeira fase, os portugueses começam a se organizar, né? E aí, os índios já são vistos com outros olhos. Bom, esse pessoal aí vai servir de mão de obra, logicamente de graça, para os meus interesses, né? Então, os índios passam a ser utilizados como mão de obra escrava. Muitas vezes, quando a persuasão, o convencimento não funcionava, partia-se para a violência, né, pessoal? Porque todo processo de dominação, ele começa de forma amigável, né? Ele começa
com a pessoa escutando aquilo que ela quer ouvir. E aí depois, né, o dominador, ele passa a usar outros métodos, tá? Então, para o processo de escravização, foi utilizado o convencimento, a questão da violência, tá? Outro fator importante para o processo de dominação, a catequese dos índios, tá? Os índios eram catequizados, convertidos ao cristianismo. Então, isso também foi outro processo de dominação. Tá? Outra coisa, através das doenças também, né? Porque um colonizador gripado dizimava uma tribo inteira. Por quê? Porque até hoje o índio ele não tem a mesma imunidade do que o homem branco, tá, pessoal? Isso é um fator extremamente importante dentro do contexto histórico, tá? Então, um colonizador doente, né, seja com uma simples gripe, ele dizima, ele acaba com uma aldeia inteira, tá? Outro fator importante é que os colonizadores estavam em número menor, né? E existiam milhões de índios, principalmente no litoral, né? Porque o interior do Brasil ainda não tinha sido explorado. Então, a população indígena foi dizimada, deixando uma quantidade ali que fosse interessante para exploração e para escravização, tá? Porque se deixasse uma população com índice muito alto, poderiam haver o quê? Rebeliões, né? Confrontos. E os colonizadores queriam o quê? Queriam o lucro imediato, tá? Então tudo é na base da estratégia, tá, pessoal? Tudo é um processo muito bem pensado, muito bem organizado e colocado no papel. Nada é aleatoriamente, tá? Então podemos concluir o seguinte: os portugueses já tinham ciência, né, da existência de novas terras, tanto que a bula intercoiteira ela foi promulgada em 1493, ou seja, 7 anos antes do Brasil ser descoberto e 1 ano depois que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. Beleza? Beleza. E aí o que acontece, pessoal? O Tratado de Tordesilhas, ele foi promulgado em 1494, tá? Então, não é uma coisa assim, vamos fazer esse tratado, né? Porque supostamente existirão outras terras. Não, já sabiam da existência dessas terras, né? E fizeram uma partilha entre si. Só que Portugal, com o tempo, espertamente, foi tirando o território da América Espanhola. Foi roubando, né, o território da América Espanhola. Tá? Então, depois desse processo de divisão, de conquista, né, vem a questão das expedições para defesa, né, exploração de território, tá? Utilizando sempre a mão de obra indígena, escravizando os indígenas, né? E aí, pessoal, eu proponho um trabalho para vocês. Trabalho proposto é tranquilo, é facinho, tá? Explique por que o Brasil tem dimensões continentais, tá? Para responder essa pergunta, é necessário vocês assistirem a videoaula, tá? Estudarem. Não vou aceitar cópia da internet, tá, pessoal? Quero que vocês escrevam com as suas próprias palavras, de próprio punho. Podem fazer uma pesquisa? Podem, pessoal. Para vocês terem um embasamento, né? Enriquecer o vocabulário, mas pesquisa é uma coisa, cópia é outra, tá? Cópia não, porque eu vou saber detectar e aí, infelizmente, não vou aceitar, tá? Então, assim, essa turma, eu tenho muito carinho por ela, como todas as outras, mas eu acompanhei a trajetória de vocês primeiro, segundo e terceiro ano, né? Seja presencialmente ou online. E eu sei que vocês tiveram um desenvolvimento excelente, vocês têm um potencial maravilhoso. Eu tenho sentido isso, né, ao longo do tempo. São verdadeiros heróis porque passaram pela pandemia no segundo ano, né, que é um ano, né, que é muita coisa nova e tal, né, muita matéria nova. Então vocês estão de parabéns. E eu tenho certeza que vocês têm um excelente potencial, têm um alto nível para poderem desenvolver
uma questão do próprio punho, tá, pessoal? Conto com vocês, acredito em vocês sempre, tá? Bom, exercícios propostos. Proponho a vocês que façam exercícios diversos, número 2, página 6, questões 8, 9 e 10, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus, se protejam e até a próxima aula.